segundo caderno está no ar para voltar a falar sobre cinema, com uma das grandes personalidades que a cidade de João Pessoa tem nessa área aí, que é Ivan Cineminha, grande figura, grande conhecedor de cinema, e a gente vai bater um papo aqui sobre ele e, claro, sobre cinema também. Muito bem. Primeira pergunta que eu faço é, você assiste filme todo dia? Todo dia. Você quer dizer no cinema ou aqui em casa? Filme, como é a dinâmica do seu cotidiano? Geralmente eu vejo uma tarde e outra noite. Depois do programa do Bial, o programa de TV, se não tiver algum programa interessante, eu coloco outro filme. De madrugada, assim? Você passa madrugada? Geralmente eu nunca durmo antes de uma hora da manhã, 2. Assistindo filme. E cinema também? Ainda cinema é só fim de semana mesmo. Quando tem algo que me interessa. Quando não tem, eu prefiro pegar em DVD mesmo. E o que é que lhe interessa hoje? Assim? O que é que interessa a Ivan Cineminha, 73 anos de idade? 73. Você me falou que começou a gostar de cinema aos 7. Aos 7, de 7 para 7 anos, em Picuí. Então temos aí 65 anos de cinema mesmo. E o que é que interessa? Qual é o cinema que interessa? O tipo de filme que eu gosto? São filmes baseados em fatos reais, filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gosto demais. Filmes de suspense, que hoje em dia eles misturaram suspense com o cinema moderno, né? Como é que dá o nome de trash, não? Como é que é esse tipo que... O thriller? Thriller, pronto. Sim. Aí, de qualquer maneira, é empolgante. Eu gosto. E o que é que você não gosta, então? Eu não gosto de filme de terror. Tem esse tipo Cara Estranha. Cara Estranha até ainda nem por isso eu vi. Mas esse tipo de O Chamado, aqueles tipos de filme eu não gosto. Esse terror moderno do susto, né? Não gosto. Porque assim, o curioso do cinema de terror... Pânico 3, Pânico não sei o quê, Sexta-feira 3, o primeiro pelo menos ainda vi. Vai, né? De Sean S. Cunningham, o diretor, né? Porque a diferença que tinha que o filme de terror hoje é o do susto, né? Eles ficam provocando susto. E muito sangue, muito sangue. Bastante. E antigamente não, era o clima. Era o filme de Vicente Price, Peter Cushing, eu particularmente, Christopher Lee, Boris Karloff. Gosto muito dos filmes de fantasma de antigamente. Bem, isso mesmo, nos anos 50, 40, pronto, foi a grande época do cinema considerado terror. Aí era um terror que você podia ver com a sua família. Sim. Podia. Hoje, levar uma criança pro cinema, o cara pega a faca, enfia na garganta do outro, tira a cabeça. Dá um close, né? Isso aí. Pra mim tudo bem, mas você leva uma filha sua, um filho, para um filme desse, fica até com medo, né? Não é interessante. Então não é diversão. Ivan, você mora literalmente dentro de você mora dentro de um filme, né? Exatamente isso. Então, queria que você contasse um pouco, vamos resgatar um pouco da sua relação com o cinema. Começou aos 7 anos em Picuí. Meu pai tinha um cinema em Picuí e eu frequentava. Eu pegava os filmes que vinham de Recife, né? Eu abria as latas para ver os cartazes e comecei a anotar. E comecei a me interessar pelos atores também, né? Errol Flynn, Randolph Scott, James Stewart, esse pessoal que... Burt Lancaster. Então eram atores da época que faziam sucesso no cinema, né? E aí eu comecei a anotar e assistia, pronto. E comecei a me interessar até hoje. Quer dizer, na verdade não é só ver filme, é ver filme e anotar. Você é o tipo de fã de cinema, de cinéfilo, que vê os créditos até o fim, então, né? Vejo. Faz Agora, antes de quando eu era menino, quando eu era rapaz, até aqui de uma pessoa mesmo, antes de eu ir pro cinema, eu levava uma carteirinha para anotar. Na frente do cinema não fica o cartaz, que nem tem aqui, Casa Branca tem uma elenco todinho ali, eu anotava, pronto. Aí chegava em casa, repassava para casa. Por isso que pouca gente acha um erro nos meus cadernos. Por conta disso. Porque eu tirava do original. Não é eu levar na lembrança, também dava certo. Mas eu preferia anotar vendo o original. Como esse cartaz de Lobo Me Tende aí de Elvis, é o original da época, isso aí. Isso aí, Lobo Me Tende. Então eu anotava direitinho, Casa Branca, tudo isso. Luz da Ribalta. E você ainda tem isso anotado até hoje? Tudo aqui. Se você quiser ver, depois eu tiro ali, tá ali, ó. Isso aqui é dos anos 40 e 50, esse aqui. Ou os anos 50 e 60. Quando eu cheguei aqui. E você ainda cultiva o hábito de escrever, de fazer essas anotações, ir pra frente do posto? Até o de hoje. Ô, Ivan, você usa computador? Você não, pesquisa? Não. A relação é estritamente, bem analógica, né? Analógica. Você, o cinema, o pôster. Leio artigos que saem nos jornais, converso com amigos meus que tem. Para dizer que eu não consulto, aos domingos eu vou para casa do meu irmão, lá na torre, Oscar, e na casa dele tem computador, as filhas dele tem, aí eu peço para elas abrirem, porque eu não sei mexer. Elas abrem um IMDB. 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 Internet. Aí eu pesquiso lá alguma coisa, aí realmente tem.
Aí eu confiro isso está certo, se eu acho algum erro. Aqui eu acho um errozinho de título, viu? Lá no IMDb? Olha, no próprio também. IMDb. O IMDb, para quem não conhece, Internet Movie Database, é o maior banco de dados de cinema do mundo, né? Então, em tese, é uma fonte confiável, mas você Mas acha... às vezes é erro de tradução, não é nem erro da informação Entendi. americana mesmo, acho que é erro de português. Mas você já achou erros em livro de críticos consagrados, com certeza. né? Eu te mostrei aqui antes de fazer a entrevista. Leonardo Maltin, que é um livro dos clássicos, né? E ele trocou o nome de um diretor lá. Né? Foi esse livro aqui, ó, Classic Movie Guide. Isso aqui. Eu mostrei até João Batista. João Batista, rapaz, João Batista ficou besta. Rapaz, não acredito não, eu mostrei a ele. Isso aqui eu vou mostrar para um cara de São Paulo que vem agora para o Aruanda, Zanin, né? Sim, Zanin. Zanin, eu mostrei o livro a ele o livro de Rubens Evaldo Filho, ele ficou besta. Rapaz, como é que pode? Eu tenho esse livro em casa, ele disse a mim. Eu tenho esse livro em casa, eu nunca vi isso. Você pesquisou e realmente ele viu, cara. Porque, de onde vem essa memória tão prodigiosa assim? É o exercício? Não, pode ser também. Pode ser exercício de anotação e leitura. E o interesse por cinema, né? Você só tem esse banco de dados, esse Google na sua cabeça só para cinema? Não, ou para interessante, foi bom você ter feito essa pergunta. Em 1965 eu trabalhei numa firma chamada J. Lira Pinheiro, lá embaixo, na Marcel Pinheiro, não existe, era autorizada Chevrolet. Tá. Eu sabia o Cardex todinho de peças decorado. Olha. A informação, retentor do peão, bobina de campo, do dínamo, tudo isso eu sabia decorar. Rolamento não sei de que, da carcaça, tudo isso eu sabia. Quer dizer, valeu para... Aí depois aqui... Fantástico. Mas valeu. Agora não valeu para a minha formação no colégio. Eu não era bom em matemática. Nossa, não. Nunca fui bom em matemática. Mas em compensação, história História, não, acho que não. Eu decorava alguma coisa na época, mas eu não... Pronto, era momentâneo, não era para ficar forever, para sempre. Por falar em escola, foi na escola que surgiu o apelido de Foi cinema? no liceu, colégio estadual em 60. Por quê? Porque é assim, tinha uma aula lá de desenho, eu trabalho manual, era. Nas quartas-feiras, eu nunca assistia. Quando chegava a hora de desenho, essa aula eu corria porque era a hora do pegava filme. a bicicleta e ia para o cinema. Aí quando eu fazia a chamada, Ivan Araújo Costa. Tá não, foi pro cinema, cineminha, o negócio dele é cinema. Cinema. Aí pegou até hoje, ficou. Ivan Cineminha. Aí meus amigos de época que são vivos, que tem muitos amigos, colegas de infância, que foram colegas de colégio, eles sabem disso, eles podem comprovar isso. Amigos meus, da época mesmo. Que tem um amigo meu chamado Monteiro, todo dia a gente se encontra lá em frente ao Bradesco, para comentar. Aí a gente comenta esse assunto. Você frequentou muito, aliás, você frequentou praticamente todos os cinemas aqui de uma pessoa, né? Daqui. E se brincar, eu saía daqui para ir também em Cabedelo ver filme. Quando eu perdi aqui, no Apolo, e às vezes na Avenida Santa Rita, eu ia também. Você é saudosista? Saí daqui para Recife, para ver filme. Para ver filme, eu tinha uma moto na época, eu fui motoqueiro muito tempo. Era Vespa, eu tinha uma Vespa na época. Eu saí daqui para ir ver filme em Recife. Fui várias vezes. Às vezes minha mulher ia comigo, às vezes eu ia só, entendeu? Mas finalmente, fim de semana... Ivan, nesses tempos de cinema de shopping e tal, você é um saudosista dos cinemas de antigamente? Porque antigamente havia certos critérios que não existem mais hoje, né? Como? Vou dar um exemplo. Antigamente, dificilmente você ficava conversando dentro, assistindo um filme. O cara dizia logo. Ou você está no cinema, tá o cara na tua frente com o celular, contando o filme à mulher, às vezes contando cena, comentando assuntos que não tem nada a ver com o filme. Ou no WhatsApp com aquela luz. Não é o que eu estou dizendo, quer dizer, naquele tempo não havia isso. Você ia para ver o filme mesmo. Hoje não, você vai mais por uma questão de hábito, não sei se é de hábito ou é por curiosidade que eles vão, né? Você inclusive observa que o público hoje está mais disperso, né? Não tem aquela empatia. Não tem. Havia André, naquela época havia um certo ritual para você ir ao cinema. Você vestia a melhor roupa, você se programava, você ia pelo filme, pelo elenco. Você ia ao filme. Hoje não, hoje qualquer filme que você vai. Você vai, vou pro shopping, vou pro cinema. Não quer nem saber o que é que está sendo exibido. Eu não, eu ia certo que ia ver determinado filme. Já sabendo diretor, já sabia elenco, tudo, eu ia certo. E eu, às vezes, quando o filme demorava a vir, às vezes passava os trailers, eu ficava ansioso para chegar o dia de ver. Sim. Hoje não tem mais isso. Hoje mudou, hoje o trailer está no YouTube. Hoje você assiste antes do cinema, rapaz. É incrível. Tem um filme aí que eu vi de Arnold Schwarzenegger, Aftermath, não colocaram nem o título dele em português.
Depois é que eu vim saber que Em Busca da Vingança. Já vi esse filme faz um mês ou dois. Ainda está anunciado no cinema. Isso não acontecia isso nunca antes. Nunca acontecia isso. Quando passava um filme em Recife, aí com 2 meses ou até que passava aqui. É tanto que os filmes de Elvis eu ia ver em Recife. Eu era sou fã de Elvis, todo mundo sabe disso. Os filmes dos Beatles eu fui ver em Recife também. Porque demorava a vir para cá. Eu ia ver em Recife. Aí quando eu tinha moto, na época que começou o advento da motocicleta, eu tinha Vespa. Pegava minha Vespa e ia. Depois do expediente da loja, eu trabalhava na Eletropeça nessa época, né? Aí, às vezes eu pedi para sair mais cedo, que é para pegar. Ele me consentiu, o pessoal da Eletropeça são muito legal comigo. Devo tudo, muita coisa eu devo a eles lá. Você também frequentou as locadoras, né? Todas os locadores. Todas. Nesses tempos hoje de Netflix, as locadoras fazem falta para você? Faz e não faz, pelo seguinte, porque a locadora, tudo bem, eles têm um acervo, tinham um acervo muito bom, as cópias originais, mas hoje tem tudo na internet, você consegue, como eu te falei agora desse filme que você compra antecipado. Quer dizer, naquele tempo não podia fazer isso, naquele tempo não podia, você tem que esperar mesmo o filme ser lançado. No cinema, né? No cinema hoje mesmo. Tem a facilidade. Hoje é para ser lançado, hoje não. Hoje, mas, é por isso que houve uma falência nas locadoras, porque com o advento da internet, do Netflix, você falou, né? Netflix, YouTube. Aí você né? tem um computador em casa, você baixa, grava, pronto, acabou. Você não vai, aquele filme você não compra mais. Agora sim, na locadora ainda tinha um certo charme, que era você encontrar outras pessoas, com certeza, né? Você trocar informação, encontro, conversar. com certeza. Mas para ver filme, cinema em casa, o que é que você a vantagem acha? de você ver em casa, eu vou explicar qual é. Eu disse num programa anterior ao seu. Você, com um filme em casa, você coloca o filme agora. Aí se depois você tiver como alguma pessoa, Receber uma visita, você desliga, assiste outra hora. Se você der um cochilo, depois você volta à cena. No cinema não, você tem que entrou, pagou, você tem que assistir o filme. Bom, Ivan, mas aí a experiência do filme é justamente não ver... O cinema é outro ver aquelas outro encanto. 2 horas concentrado ali. Essa história de parar não prejudica muito? Prejudica, com certeza. Eu acho isso. Prejudica, sim. Claro. Porque o cinema... O cinema é outro encanto, com certeza. Você está mais... O clima do cinema, o cheiro do cinema é outro. Em casa você vê o filme, o ideal é que venha inteiro, de uma vez só. É essa. Se você às vezes não entendeu determinada cena, você repete. Bom, tem um filme que eu assisti ontem aí, que tem uma cena lá que o cara vai pegar um filme 24 horas tá até em inglês, o título em inglês, com Ethan Hawke. Então a parte que ele abre a bolsa da menina para cumprimentar, aí tira o celular dela e bota no bolso. Eu não notei que ele botou uma coisa no bolso. Quer dizer, eu vou ter a cena para ver o que era. No cinema eu ia ficar na dúvida. Rapaz, foi o que aconteceu? Que ele tirou o celular dela e pôs no bolso. Que era uma prova que ele ia ter um encontro com a mãe dela, né? Tá certo. Através do celular. Você pôde ver isso nisso. A gente vai dar uma paradinha agora para um breve intervalo e volta daqui a pouco conversando aqui com o Ivan Cineminha. Até já. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Segundo caderno, voltando a conversar aqui com Ivan Cineminha, nesse papo sobre cinema. Eu queria entrar no cinema propriamente dito. Você tem diretores favoritos, gêneros favoritos, filmes favoritos? Quase todo cinéfilo tem um diretor favorito. E qual é o Você seu? sabe qual é o Alfred Hitchcock. Ah, é o seu, né? Então, Por quê? Mas não sei porquê. É aquela história do você ter visto, eu assisti o começo do filme dele, tem que ir até o fim para ver o desenrolar da trama. Mas deve ser isso. O suspense, chamado. Aí criaram essa palavra suspense por conta disso, né? Você fica naquela rapaz, quem é que não é? Hoje eles fazem muito isso, tem diretores aí que usam esse argumento, Brian De Palma mesmo usa essa tecnologia de Palma é considerado um discípulo. É o continuista de Hitchcock. O continuador da obra de Hitchcock, Brian De Palma. Quais foram os filmes que lhe marcaram, assim, esses 60 Bom, é aquela história que eu sempre digo, tem um filme de Picuí, tem um filme daqui. Sim, a fase Picuí. A fase Picuí foi um punhado de bravos. É que nem Hitchcock, a fase inglesa e a fase americana. A fase Picuí... A fase Picuí. Tem um punhado de bravos com Rolf Lin,
Agora vem uma flecha com o Boto Lancaster. O Dia que a Terra Parou, que foi o primeiro filme que eu assisti aqui, mas eu tinha visto em Picuí também. Ah, aqui, eu vi lá e vi aqui. Em João Pessoa foi o Foi primeiro o primeiro filme que aqui, você em Picuí não foi o primeiro. Porque, engraçado, esse filme eu assisti em Picuí, depois passou aqui, não sei qual é, porque é um filme antigo também, não é novo, né? Você falou o filme de Picuí, né? Sim, Seu Único Pecado, um filme com a Quinta Miroff, que eu nunca me esqueci desse filme até hoje. Filme altamente sentimental. E o seu pai Que o tinha o vento levou, cinema, tinha. também era um cinéfilo, Não, tinha paixão, ninguém, era só comércio? Era somente eu mesmo. Não, mas ele abriu um cinema por quê? Qual era o interesse Não, dele? meu pai tinha um sapataria em Picuí, era sapateiro, era. Aí teve um cara lá que tinha cinema, ele exibia, ele era um cinema, como um cinema clandestino, não era fixo. Ele chegava lá com as máquinas, parava na cidade, alugava uma sala e passava. Aí meu pai gostou da ideia, comprou a máquina dele e abriu um cinema lá, que foi esse. Sem entender patavina nenhum de cinema. De cinema, olha. Aí meu irmão começou a aprendeu a operar, passava os filmes, né? E eu me interessei por isso, né? Aquele filme Bolgeste, passou no Picuí naquela época. Bolgeste, Em Cada Coração um Pecado, também eu vi nessa época também em Picuí. Rosa da Esperança, tudo eu vi. Os grandes filmes eu vi em Picuí. João Batista fica besta quando eu pego um filme. Vou dar um exemplo. Um filme de Fritz Lang chamado Um Retrato de Mulher. Quando eu pegou meu caderno, mas pai, tu viu esse filme em Picuí? Passou em Picuí. Passou em Picuí. Ele veio ver aqui depois de 40 anos, 50, no filme Fritz Lang. Então, que deve ser dos anos 30. O Lanceiros da Índia com Gary Cooper, eu vi em Picuí também. E você era como o Totó? Sansão e Dalila. Você era como o Totó do Cinema Paradiso? Colecionava os... Também, eu tinha álbum de lá? tudo, álbum de artista e tudo, eu fui. Colecionava tudo, assim, daquele jeito. Você se identifica nessa sua fase pequena? Você se identifica com o Cinema Paradiso? Me identifico, com certeza. Totalmente. Né? Só que eu não fui ser projecionista como o Totó foi, né? Eu não, meu pai, meus irmãos é quem fazia, quem exibia os filmes. Era a família que trabalhava. Tinha um que era porteiro, tinha um que era bilheteiro, um passava o filme, meu pai às vezes dava um de bilheteiro também. E a população de Picuí também? Com certeza, a população. Se envolvia com o cinema? Era sexta, sábado e domingo, 3 dias. 3 dias na semana. O esporte predileto era o cinema de Picuí. Agora, o grande concorrente de cinema na época era os circos. Chegava um circo em Picuí, pronto. Aí todo mundo deixava o cinema para lá e ia para o circo. Mas mesmo assim, meu pai... Aí, por eu aprender, por eu me dedicar também, eu comecei a ter gosto pela coisa e dar opinião sobre o filme. Chegava os programadores em Picuí, aí meu pai chamava o Nino, irmão meu mais velho, que já faleceu. O Nino era quem fazia a programação do filme. E eu dava muita dica a ele, porque eu comecei a... Você era um curador. Isso depois de um ano ou dois, no caso, não foi logo no início, não. Meu pai compôs cinema em 55, para 56, e eu comecei a dar essas opiniões a partir de 2 anos depois. 56, 57, até antes de morar aqui. Devia ter uns 10 anos, por aí. 11. 11. Que depois a gente veio morar aqui, aí o cinema ficou com o meu irmão lá. Aí depois ele vendeu e veio morar aqui em João Pessoa. Ivan, nessa vida dedicada ao cinema aí, você consegue distinguir um cinema, a melhor época que o cinema de Hollywood, por exemplo, né? Pra gente não abranger tanto, mas Hollywood produz As pessoas que nós temos de papo de cinema, João Batista de Brito, Joaquim Brito, Silvino Espínola, meu amigo, a gente se reúne fim de semana, lá onde eu falei em frente ao Bradesco, a gente sempre tem esse... Muita gente gosta do filme dos anos 40. Uma época muito boa, não resta dúvida, anos 40, 50. Mas para mim a melhor época foi anos 60. Porque na época de 60 surgiu o cinema italiano, com os Bang Bang, surgiu o filme dos Beatles, surgiu as comédias, o grande cinema novo brasileiro também foi a partir dos anos 60, né? Com Glauber Rocha, com Nelson Pereira dos Santos, aquela turma toda. Tudo foi a partir dos anos 60. Então, não desmerecendo os anos 50. Sim, claro. 50 teve muita coisa boa. Muitos grandes filmes também. Os grandes filmes dos anos 50, os Bruce Também Ama, Sansão e Dalila, todos esses grandes clássicos, os grandes faroestes com Errol Flynn, com Boto Lancaster, tudo foi nos anos 50. E os filmes de hoje? Vamos fazer um pular aí. O que é que está sendo feito hoje? É bom? Hoje, tem muitos remakes, eles fazem muitos remakes dos filmes dos anos... fizeram um remake do Dia do Chacal naquela época. Isso. Tinha uma versão... A do Chacal de Fresno é outra coisa. Fizeram uma versão... O remake dele não tem nada a ver com isso, né? Mas aquilo lá... Hoje está muito na moda filme de super-herói. O que é que você acha? Eu não gosto de filme de super-herói. Por quê? Na época, até o filme da Marvel, né? Que você está falando. Marvel ou DC? Na época que eles exibiam, eu acho que era mais feito para TV, né? Os super-heróis. Nos anos 60. Nos anos 60. Isso. George Reeves fazia
o papel de Superman. Superman, isso. Aí depois o Christopher Reeve, que não tem nada a George ver. Reeve não são- é bem anterior. Foi o primeiro, que até suicidou-se, né? Isso. Quer dizer, tinha o Batman, que era Adam West, né? Isso, Quer dizer, isso. Eu lembro também. O Batman dessa fase. Batman dessa da minha fase, camisa o Adam aqui. West. Isso. É. Mas aí agora recente, enfim, Burt refizeram Ward, né? tudo. O Robin. É, o Robin é, Burt Burt Ward. Ward. Até isso eu me lembro, né? Quer dizer, é como os Bang Bang também. Depois o Hollywood aprendeu essa ideia de fazer seriado e fez o Cheyenne, Maverick, aquelas coisas todas. Mas eu digo, hoje um filme de super-herói ele tira pra ir pro cinema, não. Não vou. Não gosto muito de super-herói, pra mim não. Na revista, no gibi até eu li, eu fui colecionador de gibi também. Ah, é? É. Mas ainda tem Colecionei. essa coleção? Não tem não. Quando eu vim morar aqui, eu vendi. Mas eu tinha coleção de New York, coleção do Guri, coleção do Duran Kid. Você gosta de Falcon Negro. colecionar, né? Era colecionador, sou É, colecionador. tanto que você tem quantos filmes aqui em casa? Entre DVD e VHS deve ter uns 4.000, 4.500. Inclusive você é uma das poucas pessoas que ainda tem Ainda muito tem DVD. VHS. E funciona tudo direitinho. E inclusive os aparelhos. Os aparelhos Você também. tem vários aparelhos. Inclusive o aparelho de fita também está aqui, um aqui, ó. Esse aqui. Fita cassete. Fita cassete funciona isso. Tem esse aqui também, tem fita cassete também. Tudo funciona direitinho. Você coloca uma fita aqui para você ouvir. E eu gosto muito de música de filmes, de música dos anos 60. Para minha família, a época também de música também. Música dos também, anos dos anos 60. Não, na melhor época também, Mas isso é uma avaliação que você faz hoje ou é saudosismo, assim? Saudosismo também. Também, né? Sou muito saudosista. Rapaz, vamos viver hoje, sim, mas acontece que hoje a cultura de hoje é outra, não é como a dos anos 60 e 70. Liga o rádio hoje, um cantor lança uma música hoje. Quando daqui a 8 dias ninguém. Acabou, já entra outro diferente. Naquele tempo não, o cantor lançava uma música. Massificava bem. Exatamente, e perdurava como perdura até hoje, né? Os grandes sucessos dos Incríveis, os grandes sucessos de Renato na época, tudo eu acompanhei isso. De Roberto Carlos também, né? Você falou um pouquinho antes do cinema dos anos 60 e falou no Brasil. Como é a sua relação com o cinema brasileiro? Eu gosto de cinema brasileiro. Acompanha bem Eu vi até hoje? o novo filme agora de Selton Mello, eu fui ver Aquele- o filme da minha vida o e filme da gostei, minha vida. espetacular. Tony, isso aí é perda de tempo. Esse filme aí deve ser meio... Vamos mesmo? Você não viu? E nem vou. Cinema é um troço escuro que você fica lá dentro vendo a vida dos outros, em vez de cuidar da sua e perde 2 horas da vida. Vamos indo? Eu gostei, O filme que a Sônia Braga participa, O Aquário, eu gostei também, Mas quais são os grandes clássicos do cinema brasileiro para você? Dos anos 60 tem o grande famoso O Salto ao Tempo Pagador, né? Os Cafajestes, né? Os Fuzis do Rui Guerra. Inclusive ele vai até participar agora. Do Cine né? Aruanda. Falei dele sem querer também, do Cine Aruanda. E você anotava também? Todos eles anotam, tá tudo anotado. Você depois Brasileiro. quiser, tá aí nesse caderno aqui, você depois quiser ver, anota. Eu tenho um caderno só de filme nacional, brasileiro, e tenho o caderno de época mesmo, do filme que eu via na época. Depois você dá uma pausa aí, eu tiro aqui com cuidado, para você ver, tem a data exata que foi exibido e tudo. É bom você registrar isso. Mas depois de Hitchcock, qual é a sua paixão, assim? É o cinema americano, é o cinema inglês, é o cinema italiano, é o faroeste italiano? Não, eu gosto muito do cinema americano, claro. Americano. Americano, não é que eu seja yankee, mas eu gosto do cinema americano. O cinema americano para mim sempre foi o... Uma grande estrela de Hollywood que você gostaria de conhecer, assim, de bater um papo, quem seria? Jodie Foster. Jodie Foster? Por quê? Sou fã dela, não sei porquê. Depois que eu vi o Silêncio dos Inocentes? Não, Silêncio dos Inocentes não. O primeiro que ela fez com o Roberto De Niro. Ah, o Cabo do Taxi Medo? Driver. Ah, Taxi Driver, isso, Aí isso, fiquei isso. gostando dela e ela é uma pessoa maravilhosa. Como atriz, como diretora também. Ela agora é diretora de cinema É também. verdade, é verdade. Uma mente brilhante. Não, Mentes que Brilham. Mentes que Direção Brilham, dela. isso. Espetacular. Eu tenho esse filme aí em VHS. Não saiu em DVD, não. E você conheceu o Anthony Quinn, né? Conheci Antônio Quinn pessoalmente no programa do Jô. Ele ficou admirado comigo, depois eu disse, depois da entrevista. Como é que eu me lembrar desse filme dele, que ele participou com participação especial, que ninguém nunca ligou. Ele fez uma participação em Jornadas Heróicas, que é um filme de 36, 37, que ele fez com Gary Cooper e Jim Arco. Ele fez uma participação de 1 minuto nesse filme. 1 minuto, pode não seguir. Sim. E ele nem ele Não, lembrava. ele lembrava que tinha sido esse. Sim. Muita gente não sabe disso, né? E eu falei sobre o filme. E o que ele dirigiu em 58, que ele tinha feito em 36 como ator, que foi o Lafito Corsário, que ele fez em 36. E em 58 ele fez com Charlton Heston e o Brilliant, Corsário Sem Pátria, que é o mesmo título, dizer Buccaneer, direção dele. Ele ficou admirado assim, olhou para mim, como é que esse cara sabe disso? Porque esse filme, inclusive, tem uma coisa interessante desse filme. Quando ele terminou de dirigir esse filme,
que o sogro dele era Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille, você sabe quem é que fez o Dez Mandamentos, sim, da Lila, né? Bom Espetáculo da Terra. Aí Cecil B. DeMille virou para ele, Antônio, vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui as coisas. Você entra como produtor e eu assino como diretor. Como disse, diretor. não aceito não. Quem dirigiu fui eu. Eu fui quem passei noites e mais noites, escolhendo o elenco, escolhendo a cena, Cena e tal, desenhando pesquisando. o script. O storyboard. O storyboard, isso tudo. Desenhando, ajeitando o script, que havia dava roteiro e tal. uma frase para você falar. Aí ele não gostava da impostação daquela pessoa, ele dava a opinião dele. Aí eu sei que brigaram e o filme terminou saindo mesmo, com o Antônio Kim mesmo, direção. Esses casos de... Ele contou isso no programa do jogo. esses casos são Contou, famosos, né? Ele é casado com a filha de Ben Mille, Catherine DeMille. Sim. Ele tem várias mulheres. E pra gente encerrar, você foi retratado em um documentário. Foi. Como é se tornar personagem de um filme? Inclusive ganhou até prêmio, deixa eu ver se tá aqui o... tá ali, ó. Foi. Foi Elinaldo Rodrigues que teve essa ideia, né? Me procurou aqui, perguntou se eu topava fazer um documentário. Eu pensando que era uma coisa, como a gente tá fazendo aqui agora? Mas o quê, pai? Levou quase um mês. Ia pra Picuí, voltava, gravava uma cena lá, depois eu fui motoqueiro muito tempo, né? Sim, Eles alugaram uma moto grandona aí, eu fui até Picuí de moto para fazer uma sequência de 1 minuto ou 2. Quer dizer, mas foi bom, foi interessante. Mas é um filme que ele contempla mesmo? Contempla a sua história? Tem. Agora é apenas ser curtinho, né? 15 minutos, né? Para retratar a minha vida em 15 minutos, seria humanamente impossível, né? Mas valeu, a intenção foi ótima. 73 anos aí. Foi muito boa. O documentário foi feito em 2010. Sim, é verdade. Em 2010, ganhou o prêmio em 2011, aquelas coisas todas. Foi muito bom, a ideia foi ótima. Muita gente que me conhece, mas rapaz, que me conhece e não sabia que eu tinha essa... Porque quando a gente me conhece aqui e tal, não sabe que eu sou cinéfilo. Cinéfilo, né? E tal. Entendeu? Só os que moram aqui comigo há muito tempo sabem que eu venho aqui em casa, me frequento, eu vejo aqui o meu acervo, né? Esse acervo gigantesco. De filmes, de discos, tudo isso. Eu tenho livros sobre cinema. Eu leio também, eu gosto de ler também. Estou lendo aquela colaboração. Tem um livro do Vanderlei, Palcos e Telas. Sim, tem o de Antônio de uma biblioteca dedicada ao cinema. Né? Tá tudo nessas caixas aqui. Tem muito livro aí, tá ali, tá no chão. Só falta agora começar a ver filme Netflix, né? Porque eu não tenho internet, eu não tenho. Mas meus filhos às vezes vêm aqui, eu tenho 3 filhos que eu coloquei nome de artista nos 3. Ah, é? Elvis Presley, porque eu sou fã de Elvis. Vanessa Redgrave, é o nome da minha filha. E Maximilian, em homenagem a Maximilian Schell. Schell, né? Coloquei 3 deles, todos 3. E eu tenho um irmão que é fã de cinema também. E você Marcelo. então tem sobrinhos com o nome de artista? Marcelo, esse meu irmão, ele fez uma coisa para mim. E pela primeira vez eu estou usando uma coisa que é do modernismo, que é o pendrive. Ah, pronto. Tá até aqui, ó. Ó. Aderiu ao pendrive. Aderiu ao pendrive. Esse televisor meu, ele pega, ele me vê aqui, meu irmão vê aqui, e diz, olha, Ivan, você com pendrive, você coloca de 15 a 20 filmes no pendrive. Aí ele fez a relação dos filmes que eu quero, ele passa para pendrive, que tem na Netflix, né? Sim. E eu assisto aqui, sem precisar pegar o DVD. Já estou começando a me modernizar. Muito bem. Estamos a um passo, então, do YouTube. E se eu gostar da história, aí vou ficar vendo só em pendrive agora. Obrigadão pelo papo. Opa, foi boa essa matéria de vocês. É uma pena tem que ser... É curta, né? É curta, mas de qualquer maneira valeu a boa intenção, meu amigo André. Foi um papo ótimo sobre cinema. Me deu uma grande satisfação de outra vez participar de um programa na TV Câmara. Isso, a satisfação é toda nossa. Não, que é isso. Obrigadão. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. Que é. Tá. O pessoal que está nos assistindo, vai ser exibido a que hora esse programa? Vai ser na sexta-feira, às 7 da noite, 7 na da TV noite. Câmara. E Não reprises percam, ao longo da semana. Ah, bom. É reprise, hein? Vou avisar a turma, aos meus fãs, como diz a história, né? Que merecem ser. Isso. E o segundo caderno vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.